Bem-vindo ao Entre Linhas e estes são os principais assuntos de hoje. A Igreja Universal tem uma dívida bilionária de impostos ao governo? Você vai saber mais sobre isso e também é fácil acusar. Rede Globo acusou a Universal de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro, mas quem realmente tem sonegado impostos e estaria envolvida num esquema de lavagem de dólares? A Netflix, por que muitos estão cancelando a assinatura desta plataforma? E a história de Gabriel Silva, que vai mostrar para você que tudo é possível, especialmente pela fé de uma mãe. Hoje o programa está cheio de novidades. Bispo Adilson, vamos aqui mostrar muitos assuntos que as pessoas precisam saber. É um programa que pede atenção especial porque não será um assunto apenas como normalmente acontece. Vamos à primeira história de hoje, a dívida, suposta dívida bilionária da Universal de impostos à União. Será que é verdade ou falso? A proposta de anistia à dívida das igrejas, aprovada parcialmente nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, refere-se a débitos junto à Previdência Social do país. A Igreja Universal do Reino de Deus não tem nenhum benefício com essa anistia, porque não deve absolutamente nada à Previdência Social, como vocês vão ver nesta reportagem. Outra parte do projeto de anistia vetada pelo presidente da República, perdoando outras dívidas federais, também não traz nenhum benefício à Igreja Universal. Veja qual é a proposta do projeto de lei. O projeto aprovado recentemente pelo Congresso, encaminhado ao Bolsonaro, relativo às igrejas e instituições religiosas, refere-se a dois tributos, o CSSL e ao INSS. O presidente da República justificou o veto parcial, alegando que poderia incorrer no erro de improbidade administrativa previsto em lei e que o erro poderia levar à cassação de seu mandato. Mas Bolsonaro disse que é a favor do projeto e até sugeriu que os parlamentares derrubem o veto presidencial. Partindo de deputados e senadores, a derrubada do veto não desrespeita nenhuma lei. Eis o que diz o comunicado oficial da Igreja Universal. A Universal paga rigorosamente todos os tributos que são devidos e assim não se beneficiará da anistia porque não deve qualquer valor da CSLL, contribuição previdenciária, nem de qualquer outro encargo legal. Mesmo não sendo beneficiária da anistia de impostos concedida pelo governo federal, imagens da Igreja Universal, especialmente do Templo de Salomão, têm sido usadas indevidamente para ilustrar a informação em sites de notícias e até sites ligados à política. O que este movimento político pretende é confundir a população, acusando mentirosamente a igreja de dever impostos. Além disso, a imagem do Templo de Salomão utilizada no post pertence à Universal e foi usada sem autorização. A Universal tomará as providências cabíveis pela mentira publicada e pelo uso ilegal da fotografia de propriedade da igreja. A utilização de chamadas e títulos sensacionalistas com imagens apelativas já se tornou estratégia de diversos portais para atrair usuários na internet. É o chamado clickbait, ou isca para cliques. Bait, em inglês, significa isca. O problema é que, em sua grande maioria, os conteúdos são enganosos e promovem a desinformação.
Os temas usados são os mais variados, desde saúde, entretenimento, propostas de enriquecimento ilícito, polêmicas e tudo o que possa chamar a atenção do internauta. Um estudo realizado pelo Instituto Ipsos em 2018 apontou que cerca de 62% dos brasileiros entrevistados admitiram já terem acreditado em uma fake news. O Instituto Ipsos diz em seu site que é o terceiro do mundo em pesquisas. Uma vez que as pessoas assimilaram um conteúdo falso, fica mais difícil mostrar a verdade a elas. Antes de acreditar em uma suposta notícia bombástica, verifique se a fonte é confiável. Ou seja, a Universal não tem nenhuma dívida com o governo federal, não está devendo impostos a ninguém. Mas como está cada dia mais difícil passar um dia na imprensa sem uma mentira, uma fake news envolvendo a Universal, esta semana não foi diferente. Bastou o presidente Jair Bolsonaro vetar parcialmente um projeto que traria perdão da dívida de muitas igrejas e muitos sites, incluindo aí o MBL, que até agora já removeu o post. Nós pedimos que fosse removido e eles atenderam, mas vários outros sites de notícias, como você vê aí, Yahoo Notícias publicou uma foto do presidente com o Bispo Macedo no Templo de Salomão, como se o Templo de Salomão estivesse envolvido, fosse se beneficiar desse projeto. A revista Exame também publica uma foto do Templo de Salomão. Quer dizer, a Universal é sempre a bola da vez. Mesmo que ela não tenha nada a ver com o assunto, ela sempre é colocada como se fosse a tal beneficiada ou a culpada de algum problema que não tem nada a ver com ela. Bispo Adilson, as nossas costas são largas, como dizem aí, né? É interessante que quando sai qualquer assunto desse tipo na mídia, ou mesmo quando se divulga alguma coisa relacionada ao governo, é natural que isso vire conversa nas rodas de amigos, em todos os lugares, né? No salão de beleza, na espera do dentista, as pessoas comentam sobre o que acontece. E até é normal que entre essas pessoas saiam julgamentos como esse, em que as pessoas se precipitam e acabam misturando todas as denominações e até colocam a Universal como a principal e querem falar mal. Agora, quando isso parte de pessoas informadas, né, de órgãos da imprensa, como, por exemplo, o MBL, que já retirou o post, mas chegou a postar, que é um movimento que defende a imprensa livre, a imprensa independente, que legal, mas essa imprensa tem que ter responsabilidade, porque partindo de pessoas que têm acesso à informação, isso é inadmissível. Isso mostra um preconceito que existe, uma inclinação enviesada por muitos dos veículos de imprensa e que influenciam a população em geral a sempre negativar suas opiniões, colocar uma tendência negativa com respeito à Igreja Universal. Por isso, você, quando lê uma notícia, não só sobre a Igreja Universal, mas principalmente sobre a Igreja Universal, você tem que se questionar. Realmente isso é verdade? O que está por trás disso? Porque quem lê essa notícia, coloca as manchetes aí novamente, quem olha para uma notícia dessa e não vai procurar, né? Você vê esse post no Instagram, você vê uma notícia num site supostamente respeitado de notícias, como Yahoo, Revista Exame, você vê uma foto dessa, você vê uma reportagem como essa, o que você vai pensar? O Templo de Salomão tinha uma dívida bilionária, e o presidente Bolsonaro perdoou a dívida da Igreja Universal. Quando não tem nada a ver, quando a Igreja Universal não tem um centavo de dívida com a União e o projeto beneficiava, sim, todas as igrejas que estavam nessa situação. Não só igrejas evangélicas, mas qualquer igreja nessa situação. Para esclarecer mais o assunto, eu estou agora por videochamada com o advogado Dr. Paulo Diego. Ele é pós-graduado pela PUC e pelo INSPER, Instituição de Ensino em Direito Tributário.
e ele também atua como coordenador tributário da Universal. Doutor Paulo, o senhor representa a Universal diante das autoridades tributárias e hoje fala não só como especialista no assunto, mas também representante da igreja. Então, a primeira pergunta, doutor Paulo, a Universal deve alguma coisa em tributos à União? Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que nos assistem. Não, na verdade, Bispo. Existem, sim, eventuais discussões envolvendo aspectos tributários da Igreja, como acontece em qualquer outra instituição, com ou sem fins lucrativos, enfim, empresas ou instituições religiosas, mas, no momento, não há nenhuma decisão transitada em julgado em nosso desfavor em relação às questões tributárias. Né? Nós estamos absolutamente isentos dessas questões, inclusive a nossa certidão negativa de tributos, ela é expedida normalmente, sem nenhum entrave. Mas existe sim um movimento, nós vemos uma mobilização por parte de alguns na sociedade em respeito a querer tributar as igrejas. Se o senhor puder explicar para as pessoas por que as igrejas são livres de impostos e tributos, de alguns, não todos, mas de alguns impostos e alguns tributos. Na verdade, aqui no Brasil, contrário do que muitos pensam, os impostos e tributos não são totalmente isentados, as igrejas não são totalmente isentadas, como em outros países. Na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, as igrejas beneficiam muito mais de outros alívios do governo, de impostos e tributos. Mas aqui no Brasil, nem tanto. Porém, por que as instituições religiosas, não só igrejas evangélicas, mas de forma geral, e também outras instituições não lucrativas, sem fins lucrativos, são isentas de tributos e impostos, doutor? Na verdade, Bispo, isso passa pela importância que a religião tem dentro da sociedade brasileira. Inclusive, para os curiosos, enfim, a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, quem lê o preâmbulo da Constituição vai ali encontrar, enfim, a palavra Deus envolvida antes do próprio artigo 1º da Constituição. E no próprio artigo 5º, que trata das questões de liberdades, enfim, pessoais, no seu inciso 6, ele trata da questão da liberdade religiosa e da pulverização que esse conceito vai, enfim, perspassar pela sociedade. Então, há essa garantia constitucional que dá às entidades religiosas e a outras questões também, a outras entidades ou outras questões, a imunidade tributária. E aí é importante a gente destacar que, como o senhor bem disse, essa imunidade ela não é ampla e restrita. Na verdade, passa esse tema pela classificação dos tributos, né, que vem impostos, contribuições e taxas. A imunidade constitucional, ela trata exclusivamente de impostos. Portanto, as igrejas e outras entidades não pagam imposto sobre a renda, também não pagam imposto sobre a propriedade de veículo automotor ou de propriedade territorial rural. Existe toda essa proteção constitucional que alguns, inclusive, defendem tratar-se de cláusula pétrea, portanto, não passível de mudança nem por emenda constitucional. Né? Então, é um tema muito caro para os brasileiros, que é um povo muito religioso, e isso a gente estende, evidentemente, a todas as denominações religiosas. É importante frisar, desculpe, doutor, é importante frisar, muito bem colocado, todas as denominações, não só cristãs, beneficiam-se dessas isenções, mas também por que a religião ela é, em alguns pontos, isentas de taxas e tributos e impostos? Porque o trabalho religioso, né, de forma geral, a ação religiosa de uma instituição religiosa, ela tem um cunho social, ou seja, ela preenche uma lacuna e muitas vezes até ocupa e faz o papel do Estado, como no caso da Universal. Só neste domingo, por exemplo, nós arrecadamos toneladas e toneladas de alimentos que vão ser destinados às famílias mais afetadas pela pandemia, famílias de baixa renda. Quer dizer, isso é uma ação social que beneficia pessoas e que, por isso, por ter um custo, a igreja, por mobilizar um exército, toda uma máquina para operacionalizar esse trabalho, não é justo que um trabalho sem fim lucrativo venha a ser taxado, venha a ser tributado, venha a sofrer impostos.
Nós vamos ver daqui a pouquinho um testemunho magnífico do Gabriel Silva, que era um ex-bandido presidiário que custava aos cofres públicos dezenas de milhares todos os anos. E a Universal, como muitas outras igrejas, alcançou este rapaz, tirou esse rapaz do cuidado do Estado. Quer dizer, não é mais um custo, não é mais um gasto ao governo. Quer dizer, a igreja faz isso diariamente com milhares e milhares de pessoas. Mas como colocar uma cifra nisso? Por isso que as igrejas, as instituições religiosas são isentas de impostos em alguns casos e tributos. Então, é importante que as pessoas se eduquem a este respeito e entendam o benefício. Quer ela não seja daquela religião, não importa, mas ela não pode negar o benefício que aquela religião faz àquelas pessoas que são alcançadas por ela. Então é muito importante que esse debate aconteça e que as pessoas sejam educadas, especialmente esses que ficam falando, tem que tributar as igrejas. Porque a pessoa que fala assim, tem que tributar dízimos e ofertas, uma discussão, um argumento muito curto, que não alcança a amplitude da questão e mostra quão ignorantes são essas pessoas que falam a respeito disso, porque não entendem realmente o trabalho e o benefício de ações de cunho social promovidas por instituições religiosas como a Universal. Mas não são só associações religiosas, instituições religiosas. Quais outras instituições são isentas de impostos também no país, doutor? Bom, bispo, o senhor pode destacar também os partidos políticos, as entidades associativas sem fins lucrativos. Aí tá algo para tributar, hein? Ninguém fala para tributar esses aí. Exatamente, bispo. Nós temos também a questão das entidades sindicais de trabalhadores. Olha aí. Os entes da federação, uns sobre os outros, também não há tributação. Então, por exemplo, o Estado não sofre tributação pela União, nem pelos municípios e vice-versa. Então, entre si, não há, cobrança de nenhum tipo de imposto. Né? E também, como eu já havia mencionado, a assistência social, nas entidades de assistência social sem fins lucrativos. E aí você tem também a imunidade dos livros e periódicos, e aí o STF, inclusive, já se pronunciou sobre essa extensão da imunidade para este tipo de material também em via digital. E, radiogramas e fonogramas também, que são alguns programas produzidos no Brasil, né, e observados alguns requisitos, também fazem jus à imunidade. Isso tudo, evidentemente, atrelado à importância que esse Instituto tem para todas essas entidades e, como o senhor bem mencionou, a questão da assistência social, que todas essas entidades, umas em maior, outras em menor grau, prestam, né, para a sociedade como um todo. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação, muito esclarecedora, e eu creio que muitos agora vão repensar o assunto depois dos esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço, bispo. Agora, bispo Adilson, nós vamos ao próximo tema, que é a questão do esquema de repasse de dinheiro vivo, de dólares, como denunciado pelo doleiro dos doleiros, envolvendo a Rede Globo, que nos acusa, mas na verdade tem telhado de vidro. E quando se trata da Universal, aquilo que, sabe, quando há uma suspeita, quando alguém joga alguma coisa no ventilador, uma mentira. Então a notícia já é como se aquilo fosse julgado, já tivesse decidido, e no entanto, quantas vezes a gente ouve falar a respeito desse problema que já vem se arrastando há anos. Essas coisas a gente já ouve aí há alguns anos e nada vai para frente. Vamos agora à matéria, preste bastante atenção, porque chega a dar um nó na cabeça se você não seguir todo o trajeto aí das supostas transações e esquemas envolvendo o Grupo Globo. Vamos acompanhar. No bairro de Alto Padrão, na Zona Sul Carioca, as encomendas milionárias tinham o destino certo: os herdeiros do Grupo Globo. Dinheiro vivo, enviado por um doleiro e entregue a um ex-executivo da emissora a pedido dos irmãos Marim. O esquema foi revelado pelo doleiro Cláudio Barbosa,
conhecido como Tony. Ele confessou à justiça que entre 2003 e 2017, ano em que foi preso, um homem de confiança de Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, recebeu milhões de reais para os irmãos. O representante era José Aleixo, ex-executivo e diretor financeiro do grupo. Um funcionário do doleiro era quem fazia o serviço. Para não chamar atenção, ele amarrava maços de dinheiro nas pernas com fitas adesivas e seguia de táxi para o endereço de Aleixo. O ex-executivo era avisado por telefone que a encomenda estava a caminho. No condomínio no bairro de São Conrado, o dinheiro era colocado em mochilas e deixado na portaria. De acordo com a delação premiada de Tony, o funcionário nunca teria visto José Aleixo. Mas quando o pedido dos irmãos Marinho era muito alto, era preciso chamar um carro forte para escoltar o dinheiro até o apartamento do ex-executivo. Essa operação exigia a contratação de pelo menos 3 seguranças armados. Segundo o doleiro, em 14 anos, foram pelo menos 15 milhões de dólares ou 80 milhões de reais repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Em geral, muitas vezes, esses dinheiros são provenientes de operações ilícitas, então você não pode dar uma declaração formal a isso. E aí se busca o doleiro, algo que eles chamam de esquentar esse dinheiro, né? E o doleiro tem essa expertise de trazer o dinheiro do exterior ou remeter o dinheiro para o exterior sem passar pelas declarações formais das autoridades. Tony era sócio de outros 2 doleiros, Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Dario Messer, o doleiro dos doleiros. O trio experiente em fraudes também trabalhava para o ex-governador Sérgio Cabral. Juntos, os doleiros ajudaram Cabral a enviar 100 milhões de dólares a paraísos fiscais. Dario Messer é um velho aliado da família Marinho. Messer também contou à justiça que entregava dólares aos herdeiros do Grupo Globo, um serviço que começou em 1996, muito antes do doleiro Tony assumir a operação. Em 2000, Dario Messer foi investigado no conhecido escândalo do caso Banestado. O doleiro entregou uma lista de clientes, entre eles a Globo. Um relatório do Ministério Público Federal no Paraná apresentou o tamanho das remessas feitas pelo Grupo Globo ao exterior por meio do Banestado. A Procuradoria teve acesso aos relatórios elaborados pelo Banco Central. Um deles aponta que as empresas ligadas à família Marinho enviaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao exterior por meio das contas CC5. A CC5 é um tipo de conta corrente mantida no país por brasileiros que moram no exterior. Na época, o titular, ao vir ao Brasil, poderia depositar reais nessa conta e, ao voltar ao exterior, poderia sacar o dinheiro em moeda estrangeira. A falta de fiscalização e controle transformaram a CC5 em um caminho para evasão de divisas e sonegação fiscal. O banco usado para esse esquema foi o Banestado, no Paraná. As empresas do Grupo Globo usaram o Banestado e esse tipo de conta para enviar milhões de reais para o exterior. Uma fortuna que saiu do país sem pagar impostos e que, segundo Messer, passou pela mesa de câmbio que ele operava. O relatório foi encaminhado à CPI dos bancos. O caso Banestado ficou nas mãos do então juiz Sérgio Moro. Nesse processo, os irmãos Marinho não foram indiciados. No Brasil, Messer entregava dólares na sede da emissora carioca. Segundo ele, por essas portarias, os malotes eram levados a José Aleixo, braço direito dos irmãos Marinho, e depois levados a uma das famílias mais poderosas do país. Uma operação clandestina que se repetiria até 3 vezes por semana. Dario Messer contou em delação premiada que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 260 mil e 1 milhão e 600 mil reais.
dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. Depois de receber os dólares em espécie no Rio de Janeiro, os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta em um banco nos Estados Unidos. O esquema de doleiros usado pelos irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho seria, de acordo com esse procurador da Fazenda, uma forma de escapar dos órgãos de controle. Caracteriza claramente evasão de divisa. A partir do momento que ela caracteriza evasão de divisa, ela, em tese, também é uma sonegação fiscal, porque esse provento veio de algum lugar e você acaba não declarando ele. Ao mesmo tempo, se caracteriza como lavagem de dinheiro por conta que você está se utilizando de outro mecanismo para dar um fim hipoteticamente legal àquele dinheiro. Os doleiros contratados pelo Grupo Globo foram presos e delataram o esquema envolvendo a família Marinho pelo menos 3 vezes à justiça. A primeira citação foi no ano 2000, com o caso Banestado. Já a segunda vez foi em 2018, com a delação do doleiro Tony. Em junho deste ano, foi a vez novamente de Dario Messer contar o que sabia. Operações financeiras clandestinas e que revelaram mais de 2 décadas de sonegação fiscal. Crimes que até hoje não foram esclarecidos. Quando um empresário, sabedor da função social da atividade empresarial, opta pelo não pagamento de imposto, opta pela evasão de divisa e, eventualmente, até a lavagem de dinheiro, em tese, ele sabe que ele está promovendo um esvaziamento significativo na possibilidade de investimento do Estado e, consequentemente, está vitimando toda a sociedade. Nós vamos agora, por videochamada, ao Dr. Márcio Novaes, que é advogado, jornalista e presidente da Abratel, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Dr. Márcio, muito obrigado pela participação, bem-vindo ao programa. Eu gostaria de perguntar, Dr. Márcio, a gente vê que, de forma geral, a imprensa, não só a Rede Globo, mas a imprensa, de forma geral, está aí para policiar, para noticiar tanto o governo quanto as pessoas. Quando há alguma coisa ilegal, ilícita, a imprensa tem o papel, o dever, a obrigação de jogar isso para que as devidas providências sejam tomadas pelas autoridades. Mas e quando o culpado ou o errado é o próprio veículo de imprensa, como no caso da Globo? Tantas coisas, isso é apenas uma pequena parcela de tantas coisas e polêmicas que a Rede Globo e o Grupo Globo têm sido envolvidos ao longo dos anos. Quem policia esse pessoal? Quem dá notícia sobre eles? Porque aparentemente só a gente fala sobre isso. Muito bem, Bispo Renato, Bispo Adilson, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui, poder tentar contribuir com os senhores. O nosso entendimento, enquanto instituição que acompanha e está no dia a dia das empresas de radiodifusão, que tem um papel importante no país, e esse papel a gente acabou de ver e testemunhar pela Record. A Record, levando essa matéria que o senhor acabou de reprisar, ela está fazendo um papel importantíssimo para o país. Por quê? Ela está colocando um contraponto, ela está dando uma notícia que poucos veículos deram. Num dos temas dessa matéria, há uma referência ao Banestado. Essa matéria do Banestado foi um escândalo que já está perto dos seus 20 anos, cujo o juiz era o ex-juiz Sérgio Moro, que acompanhou isso. Inclusive, aqui em Brasília, houve uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi conduzida aqui no Congresso Nacional, e esta CPI acabou tendo um resultado inócuo, porque foi arquivado sem nenhum resultado. O relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito era o falecido deputado José Mentor, do PT de São Paulo. E o curioso, Bispo, que esta CPI ela foi apelidada de CPI do Boris Casoy, porque na época o Boris Casoy era o apresentador do Jornal da Record. E a Record era a única emissora que acompanhava e cobrava resultados desta CPI. Óbvio que a matéria foi colocada aí no ar e todos podem perceber que não deu em nada, nem denúncia foi oferecida. É latente, evidente, cristalino que há favorecimento, infelizmente,
por parte de alguns integrantes, alguns membros do Ministério Público, né, pouquíssimos, porque é uma instituição respeitada, uma instituição séria, como a imprensa também é uma instituição seríssima e formada por grandes jornalistas que são responsáveis pelo conteúdo que levam ao ar, tem a responsabilidade de levar esse conteúdo e importante a gente frisar mesmo, essa liberdade de imprensa não é um cheque em branco, ela não é absoluta, ela não está posta aí para que qualquer um faça o que bem entender. Há responsabilidade. Esta matéria da Record que foi ao ar, e o senhor reprisou agora, ela teve toda uma responsabilidade de apurar, de ouvir, de levar ao ar uma informação para o telespectador saber um outro lado da história. Porque nesses últimos 20, 30 anos, quem acompanha o noticiário tem visto que há uma perseguição deste veículo de comunicação para com a Igreja Universal, para com a figura do Bispo Macedo. Isso é evidente, né? É inegável que isso aconteça. Agora, nós temos uma legislação rica, que tem todos os recursos, todos os atributos para que haja punição, não só da investigação, mas sim da omissão, da falha, em não tomar providências. Nós temos uma lei nova, que é a lei de abuso de autoridade. Esta lei, que tem pouco mais de um ano de vida mesmo, ela diz aqui no seu artigo 38, quando ela pune, né, ela pune os agentes públicos do Poder Judiciário, do Legislativo, do Executivo e do Ministério Público, né? No caso em questão que gerou toda essa polêmica esta semana, a gente vê aqui no artigo 38. É passível de punição. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Voltando à sua pergunta, Bispo Renato, no que diz respeito a esta outra denúncia de que nunca sequer houve por parte do Ministério Público o oferecimento de denúncia para que o juiz pudesse recebê-la ou não, né, para abrir um processo e assim tornar ré ou réus os indiciados, há também na mesma lei de abuso de autoridade um artigo que diz que demorar demasiada injustificadamente o exame do processo que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento é passível de pena de multa e de detenção, de prisão. Então, a gente sabe, é evidente que leis existem, meios existem. O que resta é que as autoridades tenham um tratamento isonômico, que a Constituição prevê isso e obriga a isso. O grande problema do nosso país é a execução de muitas leis que já estão em vigor, mas infelizmente não são executadas, não são observadas, cumpridas, né? Por exemplo, nós tivemos aí semana passada um vazamento de informações de uma investigação do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, onde a emissora Rede Globo teve acesso, né, por parte de alguém do Ministério Público, a informações privilegiadas que corriam em sigilo de justiça. Quer dizer, o que o Brasil precisa fazer para coibir esses vazamentos que não só a Universal sofreu por isso recentemente, mas muitos outros têm sofrido por isso e as pessoas são colocadas no tribunal público de redes sociais, de noticiários que muitas vezes não são muito fiéis aos fatos e as pessoas acabam já julgando, tendo como culpado algo que ainda nem foi propriamente apurado. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bispo, eu compartilho e compreendo bem este sentimento seu e de todos os membros da igreja. Porque eu fui vítima de uma notícia falsa. Eu movi uma ação de dano moral contra esta emissora. E ganhei. Ganhei em primeiro grau e ganhei em segundo grau por unanimidade do tribunal. Isso não me satisfez porque foi apenas uma indenização pecuniária, em dinheiro. Eu fui vítima
também deles. Eu sei o quanto é sofrer. Eu acho que essa indignação manifestada pela igreja, todas as vezes em que ela é vítima dessas mentiras, ela por si só demonstra a verdade, o sentimento verdadeiro. Porque um dos pressupostos do direito de resposta, da reparação de um dano moral, é a indignação que a instituição ou a pessoa, na sua personalidade, sofreu. Isso é latente. Até todos fazem piada. Ninguém pode ficar entrando com ação de dano moral 30, 60, 90 dias depois. Quer dizer, um dia ele acorda e ficou indignado? Não, ele ficou indignado naquele dia. Ele ficou revoltado naquele dia. O que eu teria a dizer ao senhor, nesse momento em que nós, do setor de radiodifusão, estamos aqui em Brasília trabalhando, principalmente para diminuir a assimetria regulatória que há entre o nosso setor e as plataformas digitais que promovem e que turbinam, impulsionam mentiras pelo mundo afora, não é só no Brasil, nós temos hoje que lidar também com o profissionalismo, com o jornalismo sério, profissional, que ganha credibilidade e que, infelizmente, quando ele comete esses erros, vamos chamar assim, que para mim são intencionais, tá certo? Com relação à igreja, eles ganham força, eles ganham dimensão, porque existe um histórico de credibilidade, né? Infelizmente, em todas as profissões, nós temos profissionais que não seguem corretamente as regras e as leis, né? A Constituição dá inúmeras garantias. Infelizmente, a resposta do Poder Judiciário a essas questões, elas são deveras demoradas. Esse é um dos problemas, inclusive a Bíblia fala sobre isso, que quando a justiça é demorada, então os ímpios prosperam. E, infelizmente, isso é um dos graves problemas no nosso país, não só a justiça, como também a impunidade. Muitas vezes, eu acho que tem o problema de prescrever, né? Também. Parece que ficam ali, como se diz no popular, cozinhando o galo para ver se... Eu não sei exatamente quanto tempo para esse tipo de crime, mas tem essa questão de prescrever também. Eu creio que nós precisamos de mais celeridade nesses processos e também severidade de punição, porque se a pessoa não teme, ela acha que não vai ser punida, e se for, acha que vai ser leve, vai escapar com pouco, então realmente isso promove mais e mais das atitudes erradas que nós estamos vendo aí, infelizmente por órgãos que deveriam estar vigiando a injustiça e acabam cometendo injustiça por si só. Bom, doutor Márcio, mais alguma coisa gostaria de acrescentar? Bom, Bispo, eu acho que eu poderia passar aqui a noite e ocupar todo o tempo do programa tentando encontrar uma solução rápida. Mas eu acho que o papel mais importante que a imprensa tem, e a imprensa séria que é praticada por todos os veículos de comunicação, e a gente tem visto isso aí no caso da Record, em dar o contraponto, em fazer um jornalismo profissional, de levar uma informação séria e profissional, eu acho que isso já é um alento. Porque há pouco tempo atrás, há poucos anos, o Brasil não tinha uma outra informação, uma outra opinião. Todo mundo esperava o boa noite e tocava a vida. Hoje não, hoje nós temos vários programas jornalísticos que podem levar a informação. E o papel que vem sendo desempenhado pela Rede Record é extremamente importante, seja nesse episódio, seja nos demais, para promover o país e para tentar construir um país melhor para todos nós, bastando para isso, única e exclusivamente, respeitar as leis que estão postas, mais nada. Dr. Márcio Novaes, presidente da Abratel, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora. Eu que agradeço. Nós vamos agora falar sobre família e filhos. O próximo tema é a polêmica causada aí por uma série promovida pela Netflix que tem sensualizado garotas pré-adolescentes. Vamos à matéria, já voltamos. Mais uma vez, a Netflix se envolve em polêmica. Após a
estreia de um filme francês, a plataforma de streaming passou a ser apontada por incentivar a sexualização de crianças. Na produção, uma menina de 11 anos tenta fugir das tradições familiares e entra para um grupo de dança. A exposição e a exploração da imagem das protagonistas de 11 anos chamaram a atenção dos internautas, que lançaram uma campanha na internet usando a hashtag #CancelNetflix, que ganhou repercussão também no Brasil. A iniciativa sugere que as pessoas façam cancelamento da assinatura com a empresa. A hashtag dominou os trending topics mundiais do Twitter. Segundo o levantamento compartilhado com a revista Variety, o número de cancelamentos da plataforma cresceu quase 8 vezes em comparação à média diária registrada no mês de agosto. Anteriormente, a Netflix já tinha se envolvido com outro problema acerca da sexualização de menores. Inclusive, o Centro Nacional de Exploração Sexual dos Estados Unidos e outras ONGs do país se posicionaram pedindo que a plataforma de streaming repensasse suas produções e deixasse de focar apenas no lucro. A divulgação de conteúdo ofensivo também foi registrado no final do ano passado, em uma produção nacional da plataforma que insultava a fé cristã. O filme foi considerado por muitos como blasfêmia, por distorcer a imagem de Jesus. Tantas polêmicas que trazem o questionamento: qual a importância de selecionar o conteúdo que assistimos? O ano passado, no final do ano passado, a Netflix se envolveu numa grande polêmica aqui no Brasil por causa de um show supostamente de comédia que ofendia gravemente a fé cristã. E muitos cancelamentos foram feitos na altura. Agora, mais uma polêmica agora envolvendo a sensualização de meninas, crianças, garotas pré-adolescentes. Eu fico me perguntando, Bispo Adilson, onde estão as feministas nesta hora? Né? As mulheres que tanto defendem a independência da mulher, a proteção da mulher, etc. Onde elas estão agora que não saem em defesa das crianças, das meninas que amanhã poderão estar sendo abusadas, sendo vítimas até de pedofilia, por materiais como esse que promovem a sensualização de crianças. E o silêncio dessas pessoas mostra que, no fundo, estão do mesmo lado, né? São favoráveis a isso, porque quem cala consente. E a gente está vivendo uma situação tal, a coisa está de tal forma que hoje em dia o crime, aquilo que é crime, passa a ser defendido em nome do amor livre, em nome da arte, e aquilo que é correto acaba se tornando crime. E é por isso que as pessoas de bem, as pessoas que ainda prezam pelos valores morais, pela família, não podem se calar, porque tudo está caminhando para isso. Se você falar contra, você é que é o criminoso. Se você defender aquilo que é justo, você é o criminoso. E aquilo que antes era algo profano, algo contra a família, as pessoas estão aplaudindo como se fosse arte. Alguns dizem que não tem nada a ver, que é só arte, que todo mundo tem o direito de escolher o que assiste, etc, etc. Mas vamos saber exatamente qual é o impacto de programas assim, de conteúdos assim, na mente de uma criança, de uma adolescente ou uma pré-adolescente. Eu estou agora em videochamada com o Dr. Bruno Mendonça Coelho, que é psiquiatra da infância e adolescência. Doutor Bruno, muito obrigado pela participação. O senhor com certeza está aí familiarizado com esta polêmica. A pergunta é de que forma que um conteúdo como este, seja um filme, série, jogos, pode influenciar uma adolescente, uma criança, uma pré-adolescente? Boa noite, Adilson e Renato. Obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que essa série não é, esse filme, na verdade,
Cuties, o nome dele em inglês. Não, é um filme para criança, nem para pessoas muito jovens. Esse é um filme para adultos. Claro, se uma criança assistisse esse filme, ia ficar chocado. A linguagem não é para criança. Mas, definitivamente, esse filme é justamente o contrário disso, porque esse filme traça uma crítica. Eu antes de conversar com vocês, eu fui assistir o filme exatamente para saber o que estava acontecendo e tentar entender melhor. E é um filme extremamente bem executado, e ele traça uma crítica social extremamente séria, justamente falando sobre a sexualização de crianças e adolescentes. O que ele tenta estabelecer, agora, não é uma linguagem direta e objetiva, você precisa entender o que o diretor, a diretora queria falar com isso. Porque ele trata de uma criança pré-adolescente de 11 anos de idade, de origem senegalesa, que mora na França com a mãe, uma imigrante senegalesa muçulmana, e uma tia-avó mais velha. O pai está no Senegal ainda, arranjou outra mulher e está vindo para Paris. E essa menina está completamente perdida. Os laços familiares dela estão bastante desgastados. Está tudo muito desgastado. O ambiente que ela vive tem... Os laços de sociedade, de coletividade, são muito desgastados. Ela acaba sendo vítima de uma situação extremamente complexa, que toda criança, todo adolescente, o que ele quer é ser visto, ele quer fazer parte de um grupo. E ali tem um grupo de meninas que parecem muito mais interessantes do que a família dela, porque tem outras questões que estão envolvidas ali. Então, o que o filme aborda é justamente de maneira muito dura, não é um filme fácil, não é um filme para criança, volto a insistir, ele aborda de maneira muito dura que valores que você está trazendo a partir de uma sociedade cujo tecido social está muito desfeito, cuja base que está ali é, de um lado, uma religião extremamente doutrinária e dura e pesada, e do outro lado, uma expectativa de liberdade, e que no final ela mesma percebe que não é exatamente aquilo que ela quer. Então, eu acho que o filme ele não é simples, ele é um filme muito duro. Ele tem uma linguagem que não é uma linguagem coloquial daquele filme, digamos, americano, claro, em que você sabe exatamente quem é bandido, você sabe exatamente quem é mocinho, e ele faz você refletir bastante no que você deveria ter como sociedade, como família. Então, doutor, mas uma coisa, nós sabemos que toda a classificação de idade e tudo mais, isso é importante, mas uma vez que isso está dentro de casa, muitos adolescentes, pré-adolescentes têm acesso a Netflix. Netflix hoje virou a televisão do adolescente. Qual o controle que o pai e a mãe pode ter, a garantia que ele pode ter que o filho não vai estar exposto a isso? E vamos presumir que está, porque a polêmica gera curiosidade, nós sabemos disso. A pergunta é, qual o impacto que esse conteúdo, o senhor assistiu o filme, qual o impacto que isso teria na mente de uma pré-adolescente? O impacto de que qualquer filme com uma classificação inadequada teria para um adolescente. Quer dizer, ele vai entender aquilo. Basicamente, muitas crianças muito novas não vão entender aquele filme. Quem assiste o filme, por exemplo, o trailer não faz jus ao filme. O trailer só mostra a parte da sexualização da criança, dos adolescentes. Essa parte não faz o menor sentido. Quer dizer, o filme é muito mais do que isso. Eu acho, na verdade, que o filme faz a gente refletir que tipo de educação que eu quero dar para o meu filho, para a minha filha. Agora, eu não acho que é papel da plataforma ou da TV. Eu acho que a classificação está para aí. A família tem que informar. A família tem... Por exemplo, tem uma cena no filme que eu achei extremamente interessante. E isso acontece nas famílias de muitos pacientes que eu atendo. Existe uma cena em que uma das meninas ela acha um preservativo e faz uma bola no preservativo. Ela não sabia o que era o preservativo, ela não tinha a menor ideia do que era aquilo. As outras 2 ou 3 meninas sabiam o que era, mas uma delas não sabia. Então, o que a gente está falando ali? Aquilo mostra que elas não tinham nenhum grau de educação sexual, por exemplo. Para mim, o maior risco de uma criança e adolescente, do ponto de vista de ser vítima, é não ter educação. Não saber o que é que pode ou não esperar de um adulto que está com ela. Eu não vou esperar que ele saiba... Eu tenho que estar
por exemplo, colocando filtros no meu computador para minha filha de 5 anos poder assistir ou não determinada coisa. Mas eu não acho que é papel você estabelecer uma censura em relação a um conteúdo desse, porque, de novo, eu vou pegar esse filme específico, não estou pegando qualquer outro. Como eu vou pegar um livro famoso, que é o Lolita, do Nabokov. É um filme, é um livro extremamente... entre os 100 livros mais importantes da língua inglesa. Esse filme, eu não sei qual é a importância dele do ponto de vista de comparativo, mas eu tenho um filme que é muito... e que ele está tratando de um tema importante, que é como eu vou abordar com meu filho e com minha filha a educação sexual. O que é que eu espero que ele faça ou não faça. Eu não vou atribuir à Netflix ou não o papel de me dizer o que é que meu filho deve ou não assistir. Porque vamos pensar de uma questão. Numa família que é religiosa, eu quero que o meu filho assista isso? De jeito nenhum. Uma família que não é religiosa, eu quero que meu filho assista isso? De jeito nenhum. Quer dizer, se ele é muito novo, ele não tem que assistir isso. Agora, por exemplo, um adolescente de 16, 17, 18 anos que já tem uma capacidade de processar isso legal, eu acho que pode ser interessante você pegar um filme desse, assistir junto e discutir para você, tá vendo o que é que está acontecendo? Vamos tentar entender. Porque o jovem tem uma característica de curiosidade e que isso vai ter, queiramos nós ou não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar muita informação. Eu não consigo criar um sistema em que tudo eu consiga ler e dizer, não, posso disponibilizar ou não posso disponibilizar. Por exemplo, na televisão, a gente tem a classificação para isso, porque isso vai me permitir saber, isso é indicado para o meu filho? Não, não é indicado. Então ele vai assistir? Não, ele não vai assistir. Então eu tenho que estar próximo do meu filho. Essa menina, a protagonista do filme, ela está completamente perdida entre dois mundos. Uma família que não dá a atenção que ela tem e, por outro lado, um mundo que parece muito interessante para ela. Então, veja, eu vou traçar um paralelo conosco aqui no Brasil. O trabalhador sai de casa de manhã cedo, pega não sei quantos ônibus, vai para o trabalho, chega em casa, a polícia dá um saculejo nele, ele diz, meu pai é um loser, é um perdedor. E aí, por outro lado, em algumas comunidades, o traficante é o cara em que eu fico olhando e dizendo, esse cara é legal, esse cara é bacana. Então, a gente pode traçar o mesmo tipo de paralelo. Quando a gente tem concursos de crianças cantoras na televisão ou de crianças imitando El Chan na televisão, a gente está trazendo essa sexualização também. Então, doutor, mas a questão é que nós sabemos que crianças são um grupo de pessoas vulneráveis. Nós sabemos, o senhor acabou de citar aí a questão da criança que mora numa comunidade, que olha para o traficante e vê como um exemplo do que ele quer ser lá na frente. Então, é importante que grupos como a Netflix, seja televisão, seja qualquer empresa responsável de trazer a informação para dentro da nossa casa, tenha um mínimo de responsabilidade. Afinal, nós estamos tratando de um grupo vulnerável, são crianças. Nós tivemos aqui no Brasil um caso em questão, a jovem pré-adolescente, a MC Melody, né, que o Ministério Público foi envolvido recentemente sobre isso, teve de tirar o Instagram dela. Quer dizer, mas o Instagram permite que um pré-adolescente tenha o seu perfil. Então, por que ele tirou o perfil dela? Porque houve ali uma superexposição sensualizada de uma criança. Então, as empresas têm de ter um mínimo de responsabilidade, não censura. Nós não estamos aqui defendendo censura, mas o mínimo de responsabilidade, porque existem grupos vulneráveis e se nós formos defender tudo em nome da arte e achar que os pais estão necessariamente equipados para levar os filhos ao caminho, esclarecer aos filhos o conteúdo que eles estão consumindo, isso é ser, no mínimo, ingênuo. Bom, eu quero agradecer, doutor, nós estamos um pouco apertado de tempo, agradecer pela sua participação, muito obrigado, creio que foi esclarecedor para muitos. Muito obrigado. Obrigado também, boa noite. Bom, você sempre tem a opção de trazer para a sua família um conteúdo mais saudável, né? O Univer existe para isso, né? A plataforma de vídeos que trazem conteúdos familiares para os pais, para a família, para mulheres, homens, todos que quiserem
deixar entrar na sua casa um conteúdo que não vai agredir, que não vai colocar em questão os princípios e valores que as pessoas que os têm querem que os seus filhos tenham. É porque a criança, ela, como diferente da gente, ela não tem como comparar o antes. Uhum. Ela vê aquilo, então para ela aquilo é normal. Eu nunca mais vou me esquecer quando assisti uma entrevista feita por uma jornalista internacional com um garoto de 5 anos de idade, nascido na Síria. E ela perguntou para ele assim, o que você acha da guerra? Ele falou, normal. Ou seja, ele só viu aquilo. Ele nasceu num período de guerra, então para ele aquilo era normal. Então é o que acontece com as crianças. Se a gente permite que isso vá entrando nos lares, chegando à cabeça das crianças e dos adolescentes, eles não veem, eles não têm um parâmetro como nós temos. Para eles, isso é normal. E se você quiser, ainda não baixou o aplicativo do Univer, você pode agora apontar aí o seu celular para a sua tela e baixar o aplicativo gratuitamente. O Univer Vídeo é uma plataforma de vídeos e conteúdo cristão, filmes cristãos, filmes para as crianças, conteúdo, transmissões ao vivo. Este programa Entre Linhas está sempre ali no Univer. Então baixe o aplicativo, se você não baixou ainda, aponte lá a tela do seu celular ou depois acesse univervideo.com e você terá ali uma infinidade de conteúdos saudáveis que você pode literalmente deixar seu filho assistir sozinho, sem preocupação. Bom, nós vamos agora à história principal do programa de hoje, que é a história do Gabriel Silva. O Gabriel Silva, ele foi um destes jovens aí que tinha como, talvez, única referência o traficante, o bandido. Veja no que deu. Gabriel passou de um bom filho para um traficante de alta periculosidade. Agressivo, tentou matar o próprio pai. Tentou matar o pai, botou um fuzil na cara do pai, falando que ia matar. Tentou quebrar a casa. Transportava armas de uma favela para outra. Voltando de um baile funk, se envolveu em um acidente de moto. Ficou entre a vida e a morte. Perdeu um rim. Foi desenganado pelos médicos. Ficou mal no hospital, no CTI, o médico falou que ele não tinha mais jeito. Eu cheguei lá, só eu que entrei e falei, eu ungi ele e falei, Deus é com você, você não vai morrer. Tempos depois foi surpreendido pela polícia e foi preso. Para a maioria das pessoas, o caso de Gabriel era um caso perdido. Eu falei, uma vez para Deus nem soltar. Eu perco ele pro Senhor, mas não perco ele pro diabo. Mas na contramão de tanto sofrimento e maldade estava sua mãe, Dona Kátia. Uma mulher que, através da fé sobrenatural, conseguiu alcançar o impossível. Eu fui para a igreja já com a roupa para me batizar, sem falar com ninguém, nem com a minha esposa, nem com a minha mãe, com ninguém. Só falei com o pastor. Passei mal na reunião, me batizei e de lá até hoje eu estou firme, graças a Deus. Já teve seu encontro com Deus? Sim, senhor, tive meu encontro com Deus. Fui batizado com o Espírito Santo na reunião do Senhor, dia 22 de maio de 2015. E agora você está no curso para ser obreiro? Sim, senhor, estou fazendo o curso preparatório para o CPO. Para ser obreiro? Para ser obreiro. E eu estou te levantando de obreiro hoje. E eu sou agravado. Vai começar uma vida nova. O Gabriel Silva e a sua esposa e os seus pais estão com a gente por vídeo agora para contar mais sobre esta história. Bem-vindo, Gabriel. Você, em resumo, bem resumidamente, quais foram os principais erros cometidos na sua vida e que levaram você a esta vida aí que nós acabamos de assistir? Bom, Bispo, os principais erros da minha vida foram se envolver com más companhias e, como o assunto anterior disse, as mais influências ali em que eu tinha na comunidade me fizeram enxergar aquela vida do crime como uma vida que eu poderia ter um futuro, ser respeitado, porque a situação que nós vivíamos na época era muito deplorável, uma situação bem miserável. A casa que nós vivíamos era precária, o meu pai ele tinha um relacionamento extraconjugal, ele vivia mais fora de casa,
do que em casa. Então, tudo isso acarretou para que eu me voltasse mais para as coisas do crime, né? Para as coisas erradas. Mas Gabriel, não sei se a sua mãe pode falar, se ela está aí... não sei se pode falar, a dona Kátia? Dona Kátia, nós acabamos de ouvir aí um argumento de que quando a pessoa é exposta a um mau exemplo, cabe aos pais orientar os filhos para que os filhos não sigam o mau caminho. A senhora não orientou o Gabriel para não seguir o caminho do crime, do tráfico, etc.? Sim, senhor. Eu sempre falei com ele, ensinei o lado bom, falava, meu filho, não deve pegar nada de ninguém, muito menos se envolver com pessoas erradas. Tudo que eu ensinava a ele, quando ele ia para a escola, eu falava para ele, bispo, meu filho, não pega uma bala de ninguém, não bota a mão em nada de ninguém, não se envolva com ninguém, com pessoas que vai te trazer mal. Mas ele não me ouvia. Quer dizer, não adianta falar uma coisa se tudo que a pessoa está exposta mostra ao contrário, não é? É claro, o papel da mãe, do pai é muito importante, mas o jovem, a criança e o jovem são altamente influenciáveis. E quando eles têm uma mensagem muito forte, visualmente, a experiência deles é muito forte com respeito ao negativo, ao contrário, é natural que eles achem que o pai está apenas tentando proibir a sua alegria, o seu prazer, e vão atrás daquilo que estão vendo que é mais atrativo, mais atraente. Então a senhora fez o papel de mãe, orientou, mas não resolveu. O que você acabou fazendo? Aliás, o pai também, o senhor Vanderlei, que está aí, também fez o papel de pai, eu acredito, mas também tinha alguns exemplos ruins por não ter, talvez até na própria vida, uma condição de apresentar algo melhor para o seu filho. Não é isso, senhor Vanderlei? Sim, a vida era difícil, né? Como a maioria dos brasileiros, mas a gente sempre procura orientar o que é certo, o que é correto. Mas a influência externa, fora do lar, fez com que ele olhasse para o mundo e aí seguia o caminho errado. Mas não que nós tenhamos ensinado isso. A gente sempre procura ensinar o que é correto, sempre procura ensinar o que é certo. Então, Gabriel, em que você se tornou ou em quem você se tornou? Você se envolveu com tráfico, com roubo, com assalto, foi isso? Sim, senhor. Logo com 14 anos, eu parei de ir à escola, né? Parei de ir à escola porque eu comecei na escola, usar drogas. Na escola, eu comecei a fumar maconha. E os jovens ali um pouco mais velhos que eu usava, e um dia eu vi eles usando e eles me convidaram, sendo que na primeira vez eu tive medo, né? Mas depois eu comecei a usar droga na escola ali e até que então a maconha me fez conhecer as pessoas que vendiam. E as pessoas que vendiam ali me apresentaram as outras drogas, armas, e aquilo tudo ficava na minha mente, porque eu via aquelas pessoas que vendiam ali na comunidade onde eu morava como pessoas legais, que eram respeitadas, que eram, né, ali conceituadas. E eu, que vinha de uma família muito humilde, comecei a imaginar coisas que, na verdade, não existiam na vida do crime. Porque eu vi ali o rapaz ali no tráfico, com a roupa, com um relógio, e eu falava, pô, vou ter aquilo dali. Mas, na verdade, não era aquilo. Por detrás disso tudo, eu me tornei, posso dizer, um monstro, bispo. Porque cometi vários delitos. Primeiro, comecei com vários delitos para manter o vício, né, e comprar uma roupa, alguma coisa melhor ali no bairro de Copacabana. Eu fazia diversos furtos, primeiro desarmado, né? E depois eu comecei a roubar já a mão armada, muito novo. E isso com 16 para 17 anos eu já cometia esses crimes. E quando eu estava perto de completar os meus 18 anos, por eu conhecer os traficantes, que a maioria deles foram criados comigo, eu falei assim, poxa, eu vou ficar lá no morro, porque lá no morro eu não vou preso. Lá no morro eu conheço tudo e lá no morro eu vou me dar bem. Foi aonde eu me aprofundei no tráfico de drogas e logo ali, por ser da localidade, os chefes do tráfico me conhecer a minha família, eles se aproveitaram disso na época e me colocaram
rapidamente para movimentar muita coisa, muita droga, muito dinheiro. Nós vemos aí várias fotos de você, aparentemente com a polícia. Você foi preso várias vezes? Eu fui preso uma vez, bispo, e eu tive passagens assim pela delegacia, jovem, né? Mas não cheguei a ir preso quando era de menor. Isso aí é você no Camburão? Sim, senhor. Esse daí foi o dia que eu fui preso e ali aquele fuzil que aparece bem na imagem era o fuzil que eu andava, um fuzil bem potente, diga-se de passagem, um dos mais potentes que tinha na comunidade onde eu vivia. E ali eu cheguei a comandar 2 bocas de fumo e tinha um arsenal de armas comigo. Então, eu era uma pessoa que desafiava as autoridades. Os policiais subiam no morro para fazer a operação e eu venho de sair, recuar, eu enfrentava a polícia. Nasceu dentro de mim um ódio, porque eu via a polícia como opressor. Você chegou a ficar preso por algum tempo? Fiquei, sim, senhor, 4 anos. 4 anos preso. Por quê? Tráfico de drogas. Na verdade, eu cheguei no presídio, bispo, com 4 processos, respondendo 4 processos. Associação ao tráfico, tráfico de drogas, o porte de armas e uma tentativa de homicídio de uma troca de tiro que eu participei na época que eu fui acusado de ter baleado um policial. 4 anos em qual presídio aí no Rio de Janeiro? Eu rodei, bispo. Fui primeiro para São Gonçalo, depois de São Gonçalo eu fui para Magé, região metropolitana aqui do Rio. Depois eu vim para o Rio de Janeiro aqui no bairro de Água Santa, tem um presídio aqui, o Ari Franco, e depois eu fui parar em Bangu, foi onde eu fiquei 3 anos preso em Bangu. Quer dizer, só que um parêntese, Bispo Adilson, é o que nós falávamos no início, a matéria inicial do programa, sobre por que as igrejas são isentas de alguns tributos e impostos. Um presidiário, em média, não me lembro agora o número correto, mas eu tenho em mente cerca de R$30 mil é o custo anual, pode provavelmente até mais, mas eu não estou bem ao certo do número correto, exato. Mas, digamos aí, R$30 mil por baixo é o custo de um presidiário para o Estado. Então, hoje, o Gabriel não é só livre da prisão, como reintegrado à sociedade. E um trabalho que foi feito através da pregação do Evangelho. A Igreja Universal tem trabalho dentro dos presídios, fora dos presídios, sem contar o trabalho que os próprios familiares, como a mãe do Gabriel, fazem de trazer os próprios filhos para a igreja. E é o Evangelho que recupera essas pessoas sem nenhum custo para o Estado. E além dessa questão do dinheiro público que é gasto nos presídios, tem também a questão da saúde pública, porque ele, como traficante, ele colaborava para que outras pessoas se tornassem viciadas, e isso é um grave problema para a saúde pública do país, que gasta muito por conta disso e que não tem como mudar esse quadro, porque os próprios que trabalham, as pessoas que trabalham com os viciados dizem que quem entra nesse caminho não tem volta. Então, para quem tinha ainda alguma dúvida em relação ao trabalho que a igreja faz e que por isso ela não deve pagar impostos, a prova está aí. Então, Gabriel, a sua mãe, enquanto você estava no presídio, nessa situação, dona Cátia, a senhora estava lutando por ele através da fé na igreja. Sim, senhor bispo, eu estava lutando por ele. Ele era um caso perdido, ninguém acreditava nele. Todo mundo achava que ele não tinha mais jeito, que ele era um verdadeiro monstro. E só eu que acreditava nele, porque a sociedade, os meus vizinhos, meus parentes, todo mundo achava que o fim dele ia ser no cemitério. Mas hora nenhuma eu pensei nisso. Eu pensei em usar a fé e fui para frente, fui para cima, cuidei dele através da foto, roupa, tudo que tinha que fazer eu fiz para poder resgatar a vida dele. Então a senhora lutou todo esse tempo. Por quanto tempo a senhora ficou lutando por ele nas correntes, nos propósitos na igreja? Bispo, desde quando eu descobri que ele estava no tráfico. Foi um dia que ele saiu dizendo que ia para a escola, eu fui atrás. E quando eu cheguei lá, ele estava com uma pistola e um cigarro de maconha. Eu fiquei desesperada e dali abriu mais minha visão, porque já tinham me falado para mim, dona Cátia, olha o seu filho, porque seu filho está com mal de companhia. Mas a gente não, quando a gente não vê, a gente
fica achando que é conversa fiada, que as pessoas estão falando, querendo mal da sua família. Então, foi quando eu vi com próprios olhos, dali me deu uma revolta e muita humilhação na comunidade, porque conforme eu passava, porque a minha vida era estar dentro da igreja, sempre buscando o melhor pela minha família, lutando, e aqui todo mundo que eu passava ficava me olhando e cochichando, porque via ele, eu descendo para a igreja, subindo para a igreja, na cabeça do povo, até teve uma pessoa que falou assim para mim: nossa, você é da igreja e o seu filho está no tráfico. Aquilo ali me deixou muito angustiada, muito triste e revoltada. Foi quando eu fui para cima com tudo e determinei que ele não ia, que eu não ia perder ele, que eu não queria, que eu não ia aceitar perder meu filho por tráfico. E fui com tudo, bispo, para cima, lutei desde os 14 anos deles até os 28 anos dele, perseverando. Foram 14 anos de luta. De luta, sofrimento, choro, bispo. Teve uma vez que ele mataram uns bandidos lá, ele estava 15 dias sumido, eu não sabia onde ele estava. Ele apareceu, minha filha falou: mãe, o Gabriel está ali. Eu desci a escada, nem sei como eu desci, foi o próprio Deus que me levou. Quando eu cheguei, eu não vi ele onde ele estava, ele tinha entrado para dentro da mato, e eu fui atrás dele gritando e falei: Jesus, eu quero ver o meu filho. E foi quando eu gritei ele dentro da mata, ele cheio de bandido em volta dele, e falei: Gabriel! Gritei 3 vezes. Ele falou que escutou minha voz bem longe e falou: é a minha mãe. E eu falei: Jesus, eu quero ver só o meu filho, porque eu não aguentava mais, bicho. Era muito sofrimento, eu não comia, não bebia, eu vivia no quintal, pedindo a Deus toda hora: cadê meu filho, Jesus? Eu quero ver o meu filho. Eu não consigo ver meu filho. Eu ia para a igreja, chegava lá, a minha alegria era só dentro da igreja, e confiando que Deus ia mudar aquela situação. E não desisti. Dona Kátia, nós estamos vivendo agora um propósito na Igreja Universal chamado os 3 Domingos dos Impossíveis, que vai acontecer agora o 3º domingo, inclusive um domingo onde nós vamos clamar pelos filhos, haverá a bênção dos filhos. A senhora fez muitas campanhas de fé, a senhora orou, gemeu, sacrificou pelo seu filho. Fale agora com essa mãe que está assim, talvez desesperada, pensando: poxa, será que tem jeito para o meu filho? Poxa, Deus não está me ouvindo. Tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu peço. O que a senhora pode falar para essa mãe agora, dona Kátia, que está aí desesperada e talvez perdendo a fé de um dia ver seu filho resgatado? Bispo, que eu falo para essas mães, para as esposas, que não pare de lutar. Não olhe seu filho ou seu marido como não tem jeito. Tem jeito sim. Só confiar e praticar a fé. E com toda a força para cima do altar. E confiar em Deus e crer. Não importa o que os outros vão falar. A gente tem que ter a nossa fé, a segurança que Deus é com a gente. Eu tenho certeza que ela vai conseguir, assim como o meu filho. Deus transformou a vida do meu filho, pode transformar a vida do filho dela, do esposo. É só ela crer e partir para cima, desse voto dos impossíveis, que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai ter mudança. O que a senhora fez para definitivamente mudar a situação do seu filho? Diga aí uma experiência de fé que marcou a fé da senhora, que a senhora crê que teve um grande impacto na mudança do seu filho. Bispo, foram muitos votos. Voto de fogueira santa. Nós vendemos tudo, ficamos a pôr em água. Meu esposo falou para mim: filha, vamos vender o nosso material da nossa casa, que o nosso barraco era o pior barraco da comunidade. Mas ele tinha comprado tudo, mas ele falou: vamos vender pela vida dele. A gente vendemos tudo, continuei no barraco, continuei na humilhação, mas eu fui para cima, depois peguei. Ele tinha uns ouro dele guardado comigo, eu vendi tudo sem permissão dele. Peguei, ele estava preso, eu peguei meu salário, bispo, catei latinha na praia de Copacabana, no lixo. Às vezes as pessoas até ficavam me olhando assim, mas eu não queria saber de nada. Eu queria fazer o perfeito sacrifício para poder ver a mudança da vida do meu filho. E Deus honrou. Como é que está o Gabriel hoje? Bispo, hoje eu posso ser sincero para o senhor. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou grata ao meu Deus por ter transformado a vida do meu filho. Hoje meu filho é um companheiro, o monstro que ele era, ele não é mais. Hoje eu tenho um prazer, as irmãs, o pai, a mãe, a esposa, todo mundo tem prazer de estar do lado dele, porque só a gente sabe o que aqui é uma parte do que o Gabriel, a gente falamos, não falamos tudo porque
Se a gente for falar, vai levar a noite toda. O Gabriel, Senhor, era impossível, mas hoje eu tenho um filho abençoado, hoje eu sou feliz. Gabriel, como é que você está hoje? Hoje eu estou bem, né, bispo? Graças a Deus, através da fé da minha mãe ali, que lutou por mim, do meu pai também, que também é de muita fé, que eles agiram a fé por mim. Dentro do presídio, o trabalho da Igreja Universal, ele me alcançou. Eu comecei a participar das reuniões ali dentro do presídio, em Bangu, e a minha mente, que era voltada para o crime, ela começou a pensar. Eu comecei a pensar, falei, realmente, se eu continuar na vida que eu vivia, eu vou me dar mal, eu vou perder a minha vida e não vou criar os meus filhos, eu vou perder tudo que eu construí, que era a minha família, né? A minha esposa, minhas filhas na época. E eu comecei a pensar que a mensagem que os obreiros e os pastores levavam no presídio era que a gente tinha que pensar, não sair dali da mesma forma. E foi isso que eu comecei a fazer, até que eu saí do presídio no ano de 2013. Eu saí, mas cheguei na rua, novamente ali, dentro do presídio, bispo, o que acontece? Dentro do presídio são muitas pessoas criminosas de influência no tráfico de drogas que você conhece. E a sua conduta faz com que eles peguem confiança em você ou te deixem de lado. No meu caso, eles pegaram confiança em mim. Então, eu recebi muitas propostas de várias comunidades aqui no estado do Rio de Janeiro para tomar conta e ganhar muito dinheiro. Eu fiquei ainda meio que balanceado, mas teve um fato que aconteceu que eu me envolvi com uma jovem aqui, logo que eu saí do presídio, e ela tinha uma doença que era o HIV, e eu tive relação com ela, não estava com a minha esposa, a gente tinha terminado, e eu tive relação com essa jovem, e eu não sabia, até que numa festa que eu estava com ela, um rapaz que era amigo em comum meu e dela falou, cara, tu não tá sabendo não, essa menina aí tá doente, cara. Falei, que isso? Aí ela ficou comigo naquela noite ainda e ela me contou a verdade naquele dia. Foi aí que eu despertei, eu falei, caramba, poxa, eu ouvi dentro do presídio o que eu tinha que fazer, não fiz, cheguei aqui fora, tô me dando mal, é melhor eu fazer o que me ensinaram lá dentro do presídio, que o pessoal da igreja me ensinou. O que o trabalho, né, da Igreja Universal fez por mim foi muito importante, porque ele abriu na minha vida um leque. Eu não imaginava, bispo, que eu poderia mudar. Aí você começou a pensar, né? Pela primeira vez, como você aprendeu lá, dentro do presídio, os pastores pregando, você aprendeu que para mudar de vida, a primeira coisa é mudar de pensamento. E isso aconteceu com você. Quem é você hoje? O que você faz hoje, Gabriel? Hoje, pela misericórdia de Deus, né, bispo, nós podemos ajudar as pessoas. Nós estamos como pastor aqui no Rio de Janeiro, na catedral aqui, no grupo em que me ajudou dentro do presídio, isso é muito bacana de dizer, nós estamos na UNP, nós voltamos nas unidades prisionais aonde ficamos presos e levamos essa mesma mensagem que mudou a minha vida para aqueles que estão lá dentro aprisionados. E hoje são vários homens que viveram comigo no crime e dentro do presídio que já estão na fé porque eles viram em mim essa mudança, essa transformação. E hoje nós podemos andar de cabeça erguida. Eu que era foragido da justiça, tinha vários mandatos de prisão. Hoje eu sento para almoçar com secretários aqui na Secretaria de Penitenciária, com diretores de presídio. Hoje eu ando de cabeça erguida. Eles acreditam que você mudou? Acreditam sim, bispo. Há um tempo atrás, agora, antes da pandemia, eu fui no presídio fazer o trabalho e o diretor me chamou lá no gabinete dele. Aí, vem cá, pastor, eu cheguei lá, tinha uma mesa assim, né, com almoço. Para mim, eu não entendi nada, né? Porque eu comia a comida que vinha do Estado, uma quentinha, ruim pra caramba. E tinha um banquete para mim, feito pelos agentes ali. Aí eu falei, poxa, Aí ele, pô, pastor, tu era, em outras palavras assim, tu era perturbado, hein, pastor, e tal. Aí ligou para um amigo dele,
que também era agente penitenciário, mas já estava aposentado e que é da igreja. Aí falou assim, aí, conheci o cara aqui que te botou para correr aí do morro e tal. Aí o obreiro, não, esse daí eu vi criança, daí é gente boa. E ali eu almocei com ele me contou toda a situação, né, da unidade em que ele tomava conta. Foi muito bacana. Hoje, os agentes, eles me respeitam muito, sabe, bispo? Porque eles veem que nós... Senhor. Não, é exatamente isso. Uma pessoa que antes estava lá dentro, era um problema para o sistema carcerário. Hoje você vai lá, volta lá para ajudar a restaurar, a resgatar aqueles que estão lá dentro, como você um dia esteve. Quer dizer, esse é o trabalho da fé, esse é o trabalho de Deus, do Espírito Santo. Esse é o Deus dos impossíveis, que restaura vidas, que acredita naqueles que estão desacreditados. Assim como a sua mãe, a dona Kátia, não deixou de acreditar, Deus não deixou de acreditar e a Igreja Universal também não deixou de acreditar. Nós acreditamos naqueles que estão no pior momento de suas vidas, mas se tem fé, eles podem ser resgatados. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo depoimento, agradecer a dona Kátia, o seu Vanderlei, seu pai, você, Gabriel, e a sua esposa, Winnie, que não falou muito, não falou nada, mas está aí sorridente, feliz também. Obrigado, Winnie, tá bom? Obrigado a todos. Esse é o Deus dos impossíveis, né? E muito valor tem por sua eficácia a oração de um justo. E eu tenho certeza de que nessa semana muitos outros testemunhos como esse estarão nascendo nos altares das igrejas universal. E é por isso que você, mãe, você, pai, não deve desistir dos seus filhos. Neste domingo, 27 de setembro, nós faremos a bênção dos filhos. Você deve levar até o altar os nomes dos seus filhos, apresentar os seus votos, a sua intercessão, a sua fé por eles e fazer o seu melhor esforço para que eles compareçam presencialmente. Não importa se é um recém-nascido que você vai apresentar no seu colo ou se já é um filho de 30, 40 anos ou mais. Neste domingo, nesta bênção dos filhos, todos os filhos e netos serão abençoados. E você é convidado especial para todos nós. Bom, Entre Linhas foi movimentado hoje. É dinâmico. Mas vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e voltamos no próximo domingo com mais notícias da fé, do mundo da fé, com você. Até lá. Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Qualidade de vida e boa educação não são suficientes para que cresçam num caminho correto. Filhos estão se perdendo, mesmo recebendo tudo o que há de bom. Pois o que falta para eles não está relacionado ao material, e sim ao espiritual. A bênção de Deus. Sem ela, todos os esforços são inúteis. E muitos pais não têm se atentado para isso. É fundamental consagrar nossos filhos a Deus, para que trilhem um caminho correto e sejam protegidos contra os males desse mundo. Domingo, 27 de setembro, a bênção dos filhos. Neste dia você os levará à casa de Deus, independente da idade, para que sejam apresentados a Ele. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.